Essa semana, eu jogando lá as coisinhas naquele grupo, aquilo que eu ia lembrando, aquilo que Deus ia ministrando no meu coração, mandando áudio para mim mesmo, para depois eu ouvir e tal. E aí, durante essa semana, acordei de manhã bem cedo, assim, e veio uma mensagem, assim, falando sobre, como é que é? Backup. Eu botei não, apagou tudo. Tudo a minha conversa apagou tudo. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei do meu grupo, comigo mesmo. Pensei, meu Deus, a palavra estava toda lá. E agora? Já bateu aquele desespero, né? Mas depois eu comecei a entender que talvez tinham coisas lá que o Senhor não queria que eu falasse. E depois o Senhor foi dando outras coisas. E por isso que eu estou tranquilo, porque eu sei que aquilo que o Senhor vai falar é aquilo que Ele tem preparado para nós essa noite. E eu creio. E de manhã tiveram pessoas que realmente entenderam a palavra. E eu sempre, quando vou ministrar, eu parto do seguinte princípio. Se uma pessoa entendeu, porque eu não estou preocupado se a pessoa vai chorar, vai se emocionar, porque muitas vezes a palavra entra no nível da emoção. Agora, quando a pessoa realmente entende essa palavra, quando essa palavra traz transformação para a vida daquela pessoa, aí valeu a pena. Aí realmente atingiu o objetivo. E é isso que eu espero para você nessa noite. Que você tenha um entendimento. Que você esteja aberto para aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite. Amém? E eu começo também a valorizar ainda mais o nosso pastor. Porque, gente, não é fácil. Né, Marcelo? Tu pregou esses dias aí. A gente que prega lá uma vez ou outra já é uma luta para conseguir trazer uma palavra, ficar uma hora aqui falando e tal. Pensa o camarada que está toda semana ali ministrando, trazendo algo diferente. E às vezes nós nos colocamos assim como um sommelier de pregação. Hoje eu não gostei. Hoje não foi. Como a gente fica ali avaliando, em vez de a gente pegar essa palavra e trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida, nós ficamos avaliando muitas vezes. Agora vem aqui, meu irmão, para tu ver o negócio. Não é fácil. Né? Não é fácil, é por isso que a gente tem que valorizar. Valorizar muito, sabe? Porque é algo realmente que não é qualquer um que tem esse desejo, esse objetivo no seu coração. E eu digo uma coisa para você. Eu já vou começar daquele jeito já. Se nós muitas vezes buscamos coisas novas. Eu quero receber uma nova revelação, uma nova palavra. Eu quero algo novo, uma nova unção. E tudo isso é muito bom. Agora, meu querido, se nós colocássemos em prática aquilo que a gente já sabe, meu Deus, nós não seríamos as mesmas pessoas. Mas às vezes a gente está tão cheio de informação e a gente não faz muita coisa com ela. E a gente fica se alimentando de informação e não coloca em prática aquilo que a gente já aprendeu. Então esse é o nosso primeiro desafio. Cara, Deus já falou tanta coisa para mim. Deus já ministrou tanta coisa no meu coração. E o que eu tenho feito com isso? Então o desafio para essa noite é que a gente possa aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Amém? E para isso, eu quero compartilhar com você, lá em Mateus, abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 14, um texto muito conhecido, com certeza você já ouviu falar sobre essa história, e eu sei que o Senhor vai ministrar alguns detalhes dessa passagem. Mateus 14, a partir do 22. Isso. E lá fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa passagem é tremenda. E eu sei que a gente pegar alguns detalhes dela, o Senhor vai ministrar muito aos nossos corações. Eu quero me atentar a alguns pontos. O primeiro que me chama a atenção, né, só para contextualizar primeiro, né? Jesus havia acabado de multiplicar os pães. Jesus já estava começando a fazer seus milagres, já estava cumprindo o seu propósito. E depois da multiplicação dos pães, lá em João, que fala essa mesma história aqui, fala que o povo queria fazer de Jesus rei. Queria fazer dele um líder político contra Roma. Então, a gente começa a entender que, poxa, o povo queria, né? Querendo ou não, era um propósito de Jesus. Ele é nosso rei. Mas as coisas não são no tempo, não era do jeito que deveria ser. Então, Jesus, o que ele fez? Ele foi ficar sozinho e orar. Aí a gente já começa a ver o primeiro ponto. Se Jesus, sendo Jesus, tinha necessidade de estar a sós com Deus para orar, meu irmão, pensa eu e você. E essa é uma das nossas grandes dificuldades. Porque a intimidade com Deus, ela é gerada no secreto. É muito bom nós estarmos aqui recebendo uma palavra, mas no seu dia a dia com Deus, é onde você vai fundamentar a sua fé. E Jesus tinha essa necessidade. Em várias passagens da Bíblia, fala que ele se retirava para orar. Quando ele estava lá no Getsemane, prestes a ser crucificado, ele foi lá a sós com Deus, rasgar o coração e falar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então ele tinha essa necessidade de render o seu coração na presença do Pai. E aqui eu acho muito interessante, que eu acho isso um ponto que blinda o nosso coração. Porque ele foi para a presença do Pai, sabendo que era um dos objetivos, mas não naquele momento. E quando nós temos essa intimidade com Deus, Ele guarda o nosso coração. Ele nos livra das nossas vontades, que muitas vezes são boas, mas não para aquele momento. Você está entendendo? Tem coisas que são para você, mas não nesse momento. Tem propostas que parecem muito boas para você aos teus olhos, mas talvez não é naquele momento, naquele tempo. Deus quer te dar muitas coisas, mas se você pegar elas no momento errado, a gente faz besteira. Então nós precisamos estar conectados com o Pai, para nós entendermos o tempo e o modo para que as coisas aconteçam na nossa vida. E é estando conectado com o Pai. E ali a nossa fé, ela é fundamentada. Entenda uma coisa, a fé, Deus dá para todos. Mas cada um desenvolve ela do seu jeito. Uns desenvolvem mais, outros menos. Porque a fé, ela tem que ser praticada. Na teoria, é muito fácil ter fé. Agora, quando a gente passa por uma situação difícil, aí a nossa fé é aprovada. E é isso que a gente vê nessa passagem, com os discípulos. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Mas a importância de estarmos alicerçados no Senhor, a base dessa fé, ela é construída onde? É no secreto. Ou quando você vai numa casa, você vai visitar alguém, ou quando alguém vai visitar a tua casa, você chega lá, pessoal, esse aqui é o quarto, isso aqui é a sala, esse aqui é o pilar, esse aqui é a viga. Olha só que viga bonita, olha, eu decorei a viga para você ver, olha só que linda. Ninguém dá muita importância para isso. Ninguém mostra. Muitas vezes ela está lá escondida, né? Embaixo da terra e ninguém vê. Mas ela é tão importante, tão fundamental. E quando a gente vai fazer uma obra, quem já fez sabe o quanto é necessário gastar no quê? No fundamento. Porque se você não investir no fundamento da tua casa, depois você vai colher as consequências e vai ver que ela vai se tornar uma casa frágil.
E o fundamento da nossa fé é, assim, construído no secreto. E eu digo por experiência própria. A minha casa, eu comprei uma casa já pronta, e aí na casa tinha umas fissurinhas. A casa era cheia de textura. Textura para todo quanto é lado. Parecia um mostruário da Construcolor. Era uma textura de um jeito, era uma textura de outro. Eu falei, meu Deus, que cara, mau gosto que tem esse cara. Mas que nada, estava tudo maquiado. E tinha uma rachadurinha assim lá entre a sala e a cozinha. Pensei, dei uma garibada lá naquela rachadura e tal. Pensei, a casa fica numa geral, passa muito caminhão, trabalha e tal. Foi passando o tempo, a rachadura voltou, começou a aumentar, a parede começou a entortar. Pensei, meu Deus, daqui a pouco vai cair na minha cabeça essa casa aqui. E foi necessário fazer uma obra, mas pensa numa obra. Quebrar a casa toda, chão, até no fundo, 3 metros de fundura, colocar estaca, acabar com tudo. Quase uma casa nova. Por quê? Porque era necessário mexer no fundamento. E Deus falou comigo que ali era a minha vida. Deus tinha que quebrar muitas coisas em mim. Porque aparentemente estava tudo muito legal. Mas Deus sabia como é que estava a minha estrutura. E Ele teve que mexer na minha casa. E na minha casa espiritual, na minha vida. Para que realmente a minha fé fosse uma fé firme, fundamentada. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm uma fé, vou dizer assim, infantilizada. Por quê? Acha que estou caminhando com Jesus, nada de mal vai me acontecer. Nada vai me abalar. E a tempestade é algo necessário na nossa vida. Eu falei hoje de manhã e a Luna até falou, meu Deus, mas tu sempre gosta de falar de luta, de tribulação, de tempestade, de guerra. Parece o mensageiro da agonia. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu acho isso tão importante para a vida do cristão, porque muitas vezes você vive uma fé achando que nada de mal vai te acontecer. Estou com Jesus. Eu tinha esse pensamento. Eu sou fiel. Não, se vai acontecer culto. Comigo não. Mas na palavra de Deus, lá em Mateus, fala assim, né? Você vai saber que quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que não pratica é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Então a gente precisa praticar a palavra, desenvolver a nossa fé, para que daí sim a nossa casa esteja bem fundamentada. E aí o texto fala que, vindo o vento e a chuva, bate contra essa casa. Então não fala assim, quem sabe, se um dia vier, talvez. Não. Vindo o vento e a chuva, vai bater contra a casa. Então, meu querido, a tempestade sobre as nossas vidas vem. A vida acontece para todo mundo. A diferença está se eu estou fundamentado para enfrentar a tempestade ou não. E eu não estava quando eu enfrentei a tempestade. Eu não estava. E aí foi onde eu entrei numa baita de uma crise. Porque eu achava que Deus não me amava. Por que Ele deixou isso acontecer comigo? E eu tive que ser reconstruído. Então eu estou te dando essa dica para tentar te livrar de muita coisa. Para tentar colocar a tua expectativa no Senhor e te livrar. E um dia também deu um vendaval em Blumenau e destelhou parte da minha casa. Aí lá vai a reflexão de novo, né? Tinha algum problema na minha telha? Não. Esteticamente, tudo certo. Mas ela não estava preparada para enfrentar vento. O que eu tive que fazer depois? Consertar todo o prejuízo, amarrar as telhas e fazer um processo de botar um forro por baixo para que o vento bate e não suba mais as telhas. Ou seja, depois que eu passei pela situação, eu tive que fazer o quê? Reforçar. Então entenda uma coisa, grava isso para ti. A tempestade não é bom, ok. Mas a tempestade, ela revela onde está o seu fundamento. Só quando você passa pela tempestade é que você vai ver aonde você está fundamentado. Então a tempestade ela tem esse poder de revelar aonde eu estou fundamentado. Como é que está a minha fé? Será que eu tenho uma fé? Porque para falar para os outros é uma bênção. Ô irmão, creia. Ô irmão, não, confia no Senhor.
E aí, quando eu estava na crise, eu já falei isso para vocês, quando eu estava na crise, eu ia lá me aconselhar com o Sérgio, chorar minhas pitangas lá para ele e tal. Eu pensava, meu, o Sérgio vai vir com uma palavra assim, para dar aquela acalentada na minha alma. Aí eu falava, chorava. Aí chegava no final assim, e aí, Sérgio? Ele falava assim, confia. Meu Deus. Antes não falasse nada, que sempre eu falei 1 hora. Aí no final o cara fala assim, confia. Eu falei, pô, você não tem nada para falar, né, cara? Mas depois eu comecei a entender que realmente precisa confiar. Às vezes a gente não vê a situação, a gente não vê saída. Quando a gente está no meio do furdunço ali, tu não vê uma escapatória. Porque a gente está no olho do furacão. Mas hoje, meu irmão, Deus vai te ensinar a olhar de uma outra perspectiva. E as tempestades, como eu falei, elas são necessárias. E nós precisamos nos encher dessa presença de Deus, que acontece no secreto. E aí as pessoas pensam assim, né? Eu quero ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus não tem a ver com o quanto você tem de Deus, mas tem a ver com o quanto Deus tem de você. Conseguiu entender? Eu quero Deus, eu quero mais de ti. Tá bom, mas então dá lugar para Ele. Esvazia um pouquinho das tuas vontades, esvazia um pouquinho daquilo que é seu, para que você dê lugar a Ele. Eu achei muito interessante o exemplo que o Marcelo deu quando ele ministrou sobre a mudança, né? Poxa, você vai para uma casa nova, você quer fazer o quê? Você quer colocar do seu jeito. Você quer colocar os seus móveis. E quando nós deixamos Jesus entrar na nossa casa, nós precisamos permitir com que Ele tire algumas coisas que já não servem mais e faça do jeito dele. Do jeito dele. Deixar Jesus à vontade para fazer algumas coisas na sua vida que muitas vezes são desconfortáveis, mas que é o melhor para você. É ou não é? Quando a gente vai viajar, aí você vai para um hotel muito bonito, meu, que legal. Aí tira foto lá do banheiro, porque a gente tira foto do banheiro, não tem um banheiro daquele, tira foto do banheiro, meu Deus, que chique, que bonito. Cama bonita, deita na cama, meu Deus. Nem Salomão em toda a sua glória teve uma cama como essa. Aí deita, tira foto e tal. Mas é ou não é? Quando você está um tempo no hotel, você não vê a hora de voltar para casa e deitar na sua cama. É ou não é? Minha cama. É pior do que aquela do hotel, mas é a minha cama. Ela já está com o colchão, já está moldado ao meu corpo já. Já está prontinha, já está que nem um ninho. Está que nem uma canoa o colchão, mas é o meu colchãozinho. Né? Então por quê? Porque ali você se sente à vontade. E Jesus quer se sentir à vontade na sua vida. Nós precisamos dar essa liberdade, essa abertura, para que o Senhor faça a vontade dele em nós. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E é por isso que eu vejo muito importante, assim, sabe? Essa necessidade de ministrar para a igreja sobre essas tempestades. Como eu devo me comportar com relação a elas, porque elas revelam muito sobre quem nós somos e como nós estamos. Então, eu vejo que Jesus ali, por que eu estou falando isso, né? Jesus, fala ali no texto de Mateus, que ele insistiu. Ele foi ao monte orar, então ali fala sobre conexão com Deus, intimidade com Deus e tal. E fala que o Senhor insistiu com os discípulos para eles entrarem no mar. Olha que doideira. Ou seja, tinha alguns ali que eram pescadores. Os caras conheciam o mar. Falei, rapaz, acho que vai dar um toró aí. Não é uma boa ideia. Por isso que a palavra fala que ele insistiu. Talvez muitos não queriam ir. Então existem tempestades que o Senhor nos coloca nelas. E não é para algo ruim. Não entenda dessa forma. A gente pensa, poxa Senhor, mas que amor é esse, né? Tu me me colocar no meio de uma tempestade? Para quê? Porque é ali que a tua fé é fundamentada. E o Senhor queria levar esses discípulos a um novo nível. Por isso ele teve que insistir, porque não era da vontade deles passar por aquilo. Então o Senhor induziu eles a irem para o meio do mar, sem o Senhor estar com eles. E tem momentos na nossa vida que a gente pensa, poxa, o Senhor não está comigo. Cadê? Cadê Jesus nessas horas? E a gente passa por essas situações. Mas calma. E também tem tempestades
que eu me coloco nelas. Por causa das minhas escolhas erradas. Por causa dos meus pecados. Então, eu estou colhendo consequência aqui. Ai, Senhor, me colocou nessa. Muitas vezes não. Muitas vezes você se colocou nessa tempestade. Você só está colhendo aquilo que você plantou. Por isso nós precisamos de quê? De arrependimento. Por isso nós precisamos do quê? Abandonar o pecado. Por isso nós precisamos voltar e começar a plantar coisas boas para que lá na frente tenha uma boa colheita. E nós não podemos ficar nos vitimizando, achando que, poxa, por causa das minhas más escolhas, agora eu estou colhendo as consequências. Muitas vezes acontece. Mas dentro disso tudo ainda o Senhor quer tratar o seu coração. Então nós precisamos ter esse entendimento. Que às vezes eu me coloco nelas. Jesus não tem nada a ver com isso. E aí eu quero que ele resolva o meu problema. E aí eu te pergunto, quem é Jesus para você? É alguém que só serve para te abençoar? É alguém que você só quer que ele assine embaixo das tuas escolhas? Você quer que Jesus seja o teu avalista? Eu tomo as decisões, Senhor, e tu vem me abençoando. Eu tomo as decisões e tu vem só dizendo amém. Mas eu preciso aprender a me submeter à vontade do Senhor. Eu preciso aprender a deixar com que ele seja o Senhor, com que ele tome o controle, com que ele seja o rei da minha vida. E eu quero ler mais um texto com você que está lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, que vai trazer um complemento para isso que estava acontecendo com os discípulos. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. E lá fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu Deus, continua. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vai? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vai? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vamos parar aqui, pode deixar esse versículo aí. Os discípulos estão lá no barco. O que estava atormentando eles lá? As ondas e o vento. O que o Senhor fala aqui? Quem não tem fé, quem duvida, é semelhante a alguém que é levado como a onda do mar e agitado pelo vento. E eu vejo que aqui existe um paralelo entre esses textos. O que eu vejo que há de conexão neles? Os discípulos estavam lá naquela tempestade, mas aquela tempestade, na verdade, não tinha a ver com algo externo. Tinha a ver com algo dentro deles. A tempestade, na verdade, era um reflexo daquilo que existia dentro deles, que é o quê? Medo e dúvida. Os dois principais inimigos da sua fé são o medo e a dúvida. E era isso que o Senhor queria tratar no coração dos discípulos naquele dia. E quando a gente vê essa situação do sobrenatural, nós temos que aprender a olhar da ótica correta. E o Senhor muitas vezes quer tratar alguma coisa dentro de nós. E automaticamente o externo começa a mudar. Quando você muda dentro de você o seu olhar diante das circunstâncias, das situações, a coisa ao seu redor muda. Então aqui, quando você vê que as pessoas são movidas, pelas ondas, levadas de um lado para o outro, são aquelas pessoas que elas são levadas pelas circunstâncias. A circunstância leva ela para cá. A circunstância leva ela para lá. Ou seja, eu me movo diante das circunstâncias. Eu sou tomado pelas situações ao meu redor. Mas não, eu preciso que dentro de mim comece a mudar alguma coisa, para que daí sim eu consiga estar na posição correta. E isso começa dentro de nós, dentro de cada um de nós.
E quando nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos do que ele é capaz. Quando você conhece Jesus, você sabe que ele é poderoso para vencer qualquer tempestade. Qualquer tempestade. Quando você conhece realmente ele, você sabe, os discípulos já haviam passado por uma situação dessa. Eles já tinham ido no mar, só que Jesus estava dentro do barco. E aí, Jesus estava dormindo e tal, foram lá, acordaram Jesus. Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Mas dessa vez eles estavam sozinhos no barco. Por quê? Porque Jesus queria trabalhar outra coisa no coração deles. Eles não estavam vendo Jesus. Eles tinham que se virar. E às vezes o Senhor permite algumas coisas assim. E quando a gente conhece Ele, a gente sabe o que Ele é poderoso para fazer. Porque sabe uma coisa, meu querido? Às vezes a gente não crê. A gente acha que o nosso problema ele é muito grande para Deus resolver. Aí eu tenho que resolver. Eu tenho que dar um jeito. A gente não confia como se Deus fosse poderoso. E sabe o que Jesus fez? Eu acho tão tremendo. Jesus vem andando sobre o mar. Sobre as águas. O que era o mar naquele momento? Era aquilo que trazia temor. Era aquilo que trazia medo. Então ali Jesus expressa toda a sua autoridade. Ei, eu ando sobre aquilo que te faz ter medo. Ei, eu ando sobre a tua tribulação. Elas estão debaixo dos meus pés. Não há nada mais poderoso do que eu aqui. Eu estou no comando. Eu piso sobre isso. Eu estou sobre as águas. Eu estou sobre tudo aquilo que tenta tirar a tua paz. E ele vem sobre as águas mostrando toda a sua autoridade. Toda a sua autoridade. E você e eu muitas vezes achamos que, ai Senhor, será? Será que ele vai fazer? Será que ele pode? Ei, ele pode. Ele pode. Muitas vezes na sua vida você perde o chão, né? Não é como a gente fala, ai, perdi o chão. Então se for assim, ele cria um chão para você pisar. Assim como ele fez com Pedro. Pedro, qual que é o teu problema, Pedro? É o mar. Então vem cá, anda sobre ele, que eu vou te colocar num outro patamar. Porque é diferente. Quando você está no meio da situação, no meio da tempestade, quando você está numa posição igual, e aí o que significa andar no sobrenatural? Vamos lá. O que é sobrenatural? De novo. Essa sobrenatural está escondido na minha folha, achei. Sobrenatural vem do latim sobrenaturalis, que significa aquilo que está acima da natureza, aquilo que está acima do natural. E o Senhor quer te levar a andar no nível do sobrenatural. Então significa que eu vou sair daqui, posso ir lá no rio e pisar sobre as águas? Não, mas Ele quer te colocar numa posição acima do natural, acima daquilo que você está vendo. Então é diferente eu estar aqui embaixo. E se vocês estivessem todos de pé, dificilmente se estivesse tudo agitado, a gente já fica, puxa, eu quero saber onde é que está o fulano, já é um trabalho para a gente achar e tal. E onde é que é a saída? É difícil. Agora, quando o Senhor te coloca acima da situação, opa, a coisa já muda. A saída é lá. O Marcelo está aqui. Então entenda uma coisa, o Senhor ele quer te tirar daquele nível de tribulação e te colocar acima. Isso é o sobrenatural. Ele te coloca numa posição acima. Por isso que ele colocou Pedro para andar sobre aquilo que ele estava com medo. E o que tem te gerado medo? O que tem tirado a tua paz? Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. E se algo tem te gerado medo, saiba que o Senhor é poderoso. Saiba que o Senhor é sobre tudo. É sobre todos. E Ele é poderoso para fazer. Ele quer te tirar desse nível de tribulação e te colocar sobre essa situação. E te fazer andar num outro nível de fé. Por isso nós precisamos aprender a reconhecer quem é Jesus. E aí nós vemos os discípulos ali, no meio da tempestade. E tal, e vento para cá, e chuva para lá, e mar agitado e tal. De repente, um camarada olha assim. Meu Deus, o que é aquilo lá? Um vulto. Mas daí o cara não fala nada. E aí aquela coisa vem chegando mais perto. Meu Deus. Aí a Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados. E aí um abençoado grita, é um fantasma! Meu Deus, aí você pensa na situação.
O que esses caras não deveriam estar enfrentando ali de medo? Quando de repente vê, ó, cara, um negócio desse ali, pelo amor de Deus, olha a situação. E aí eu contei de manhã, eu gosto de contar uns causos, vocês sabem, duas situações que eu passei, que eu vou dizer assim, que eu posso começar a entender um pouquinho do que os discípulos passaram. Vamos para o número 1. Fui viajar de avião, acho que era a primeira, segunda vez, viajar de avião, tal, pela empresa, comprei uma malinha, tirando foto no aeroporto, aquela coisa toda, né? Postar no Instagram, avião, tal, salinha de espera. E aí, foi, avião, beleza, voando. Aí vem a aeromoça lá com a carrinho, com as comidinhas. Pensei, comer comidinha no avião, hein? Que momento, que fase que eu estou vivendo, Senhor. Quando ia chegar perto de mim, começou a dar um trimilique. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu só vi a aeromoça voltando com o carrinho, sentou no banquinho, ó, cinto. Eu pensei, meu Deus. E aí falaram assim, estamos passando por um momento de turbulência, papapá. Eu pensei, meu Deus. Não vou falar nada, né? Vou ficar aqui. E o pior de tudo, não sei se você já passou por isso, tem um tipo de turbulência que não é só o tremer, ela faz tipo assim, ó. Dá um frio na barriga, assim, parece que não vai firmar de novo. É só aquele assim, ó. E começou daquele. Eu pensei, meu Deus. E o frio na barriga. Eu pensei, ai, Senhor, é agora. E com fome ainda. Meu Deus, pelo menos a mulher tivesse dado um lanchinho para dar aquela amenizada e tal. E eu não queria demonstrar medo. E aí um cara do meu lado eu não conhecia. Pensei assim, ó, vou fazer cara de paisagem, né, cara? Normal, tô acostumado. E aí o cara me olha assim, com os olhos, parecia 2 calotas de Kombi. Mas ele também não falou nada. Eu firmei. E é assim, ó, o que eu estou querendo dizer com isso? O pior de tudo, não sei se você já passou por isso, posso imaginar que sim. A pior coisa que tem é quando você está com medo de algo e você percebe que mais alguém está com medo também. Aí se junta. Meu Deus, aí acabou-se. E aí foi isso que aconteceu. Tava aquela situação, um silêncio no avião, aí de repente uma mulher lá na frente. Meu Deus, o que está acontecendo? Daí foi o caos. Aí era criança chorando, aí era berreiro, e berra daqui, grita de lá. Meu Deus, ai meu Deus, e coisa e tal. Não tinha ateu naquele momento. E berreiro, e gritaceira e tal. Aí eu parei para pensar, meu Deus, como é que são as coisas, né? Quando ninguém fala nada, fica todo mundo segurando. Mas um abre a boca para falar, aí o povo se entrega. E é realmente isso, aí eu posso imaginar. Quando o cara gritou fantasma, meu irmão, um daquele piripaque do Chaves ali já paralisou de um lado, outro já queria pular do barco. E é assim que acontece, tá? E outra situação foi um pouco mais espiritual. Meu Deus. E aí, fui pro monte orar. Adolescente, veio mais uns 3, 4, foi pro monte. Subimos lá no monte, assim, tu via tudo de cima para baixo, assim, coisa mais linda. E era numa semana tipo essa, uma semana chuvosa. Aí vamos abrir um parênteses aqui. Quantos aqui já viram que quando tem essa semana chuvosa, assim, de repente quando para de chover, começa a subir uma fumaça assim do meio do mato? Tipo uma neblina, sabe, né? Beleza, fechamos parênteses aí. E aí, estamos lá orando, madrugada, tal. Aí, de repente, eu olho assim de cima para baixo do mato, assim, e vejo subir uma fumaça branca, assim. Pensei, meu Deus do céu, o que será que é isso, né? Eu pensei assim, fogo não é, porque não tem cheiro e tá tudo molhado. Mas tá, fiquei guardei para mim, né? E aquilo foi subindo, e aquela nuvem começou, aquela cerração, aquele negócio. Eu orando assim, meu Deus do céu, olhou. Aí daqui a pouco eu abri os olhos e não via mais ninguém. Tava um nevoeiro assim entre nós. Eu quieto. Aí de repente, um abençoado grita assim: meu Deus, é a glória de Deus. Nós vamos ser consumidos. Meu Deus. Aí outro gritou assim: nós vamos morrer. Vai lá no meio do mato. Eu só não saí correndo porque não via nada. Senão eu tinha saído correndo. E começou, meu Deus, gritaceira, e pede perdão daqui, pede perdão de lá. Era quem mais podia pedir perdão? Meu irmão, eu confessei pecado que eu nem tinha. Mas eu pensei, eu vou garantir, né? Mas vai que na dúvida eu confesso. Vai que é a glória de Deus mesmo, né? Mas foi isso, cara. O cara berrou lá. O caos tomou nós lá no meio do monte, no meio do mato, fumaceiro e coisa arada. Mas então, por isso, eu posso imaginar mais ou menos o que esses caras passaram no meio do mar.
e de repente vê um negócio andando sobre as águas, meu irmão, aí tu paralisa. E aí a pergunta é, como que você age? Qual que é a tua atitude diante de uma situação que te gera desconforto, que te gera medo? Aí eu posso imaginar os discípulos, né? Alguns acanhados, travados, paralisados. Eu vou aproveitar que a Luana não está aqui. Ela está no aniversário do pai dela. E aí eu estava falando que nós temos cachorro lá em casa e tal. E às vezes o cachorro se pega no pau lá, e brigaceira de cachorro e coisa arada. E a forma da Luana resolver é assim, ó. Está resolvido. Ela se teletransportou para algum lugar e ela não está ali. Os cachorros podem se matar. Ela simplesmente fecha o ouvido, fecha os olhos. Ou seja, é o jeito dela. É a situação que ela, de defesa dela, em meio à situação. Cada um reage de uma forma. Tem aquela pessoa que já é mais proativa, que já vai lá para resolver. Tem outro que já fica meio assim. Então nós, muitas vezes, diante da nossa personalidade, nós temos formas diferentes de reagir diante das situações. Tem aquele que fica se lamentando, tem aquele que fica murmurando, reclamando. Mas quais são as nossas reações que fazem com que a gente tome alguma atitude? Então é fácil a gente falar que os discípulos estavam lá, né? Amontoado e foi só Pedro que tomou iniciativa, mas vai você passar por essa situação, né? E as situações de medo, elas nos travam. Né? Por exemplo, aqui, ó, estou aqui nessa beirada aqui, fico aqui tranquilamente. Posso andar aqui nessa ponta aqui, não tem problema nenhum, tenho equilíbrio para isso. Agora, vou eu fazer isso aqui no alto de um prédio de 20 andares. Será que eu vou ter o mesmo comportamento? Será que eu vou ter a mesma segurança? A habilidade é a mesma, o espaço é o mesmo. O que muda é o quê? A altura. É a forma, é o perigo que eu começo a botar na minha cabeça. Ai, meu Deus, se eu cair daqui, não dá nada, mas... não, se eu cair lá de cima, eu vou morrer. E aí a gente começa o quê? Já começa a perna a ficar meio bamba. Já começa a ficar travado. Os movimentos já mudam, já começa a ficar mais aqui, ó. Porque o medo desperta isso em nós. O medo gera isso em nós. E o medo é um grande inimigo da nossa fé. E faz a gente perder as nossas habilidades. Faz a gente perder realmente a forma com que eu venho reagir diante dessa situação. Por isso é muito importante a gente entender como é que são as minhas reações. E nós precisamos deixar de ser apenas espectadores. Sabe? Eu vejo aqueles discípulos, um cara decidiu tomar uma iniciativa, decidiu se mover no sobrenatural e teve uma experiência tremenda. Os outros ficaram o quê? Na zona de conforto deles. O quê? Que eu vou sair daqui? Mas jamais. Se eu vejo o Pedro saindo... Pedro, tem certeza, Pedro? Pedro, tu sabe nadar? Pedro, cara, não sei não, hein? Já fazia uma apostinha com o cara do 10 pila que ele afunda. Não, eu não sei o quê. E tem muitas pessoas que se conformam em simplesmente ser um participante. Eu quero te dizer uma coisa. A gente vem aqui, senta nessa cadeira, ouve uma palavra, mas quem determina se você vai realmente colocá-la em prática e viver algo diferente é você. E muitas vezes nós ficamos nos alimentando de coisas e não vivemos, e não praticamos, como diz aquela palavra de Mateus, que quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha. E o nosso desafio é praticar, viver aquilo que eu tenho aprendido. Sair da zona de conforto. Não ser apenas um participante. Não aceite você estar na igreja ser apenas um participante. Seja alguém ativo. Seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Mas eu não tenho muito conhecimento. Mas do pouco que você tem, você já pode abençoar outra pessoa. Eu costumo dizer, se você está um passo à frente de alguém, você, no mínimo, pode ensinar essa pessoa a dar esse passo. No mínimo. Então, muitas vezes a gente fica se limitando. Mas eu não sei. Mas eu não conheço. Mas eu não tenho tempo. Mas a gente inventa um monte de desculpa. E aqueles discípulos tinham um monte de desculpa para dar. Para não precisar sair do barco. Mas um decidiu, não. Vou meter o pé na água. Porque eu sei quem é Jesus. Eu sei do que ele é capaz. E é tão interessante, né? Que Pedro foi aquele mesmo que quando Jesus falou assim, Pedro, falou para os discípulos assim, né? O pessoal está dizendo que eu sou um profeta, que eu sou João Batista. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Sim, Pedro. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que isso significa? Que quando você sabe quem é Jesus, automaticamente ele te mostra quem você é. Quanto mais eu conheço Jesus, mais ele mostra quem eu sou e o que ele tem para a minha vida. Então Pedro, sabendo disso, falou, cara, Jesus é poderoso para fazer andar sobre essas águas. E se és tu, tu vai fazer. Vem. Eu preciso saber quem ele é e do que ele é capaz. Mas para isso, existe mais um segredo. Mais um segredo. Que é manter os olhos fixos em Jesus. O que Jesus falou para ele? Pedro, vem. Esse é um outro ponto. Vamos lá. Muitas pessoas dizem que estão tomando um passo de fé. Eu vou comprar esse carro, não tenho condições de pagar, mas eu vou tomar um passo de fé. Aí bota Deus de avalista, né? Se não pagar, Deus vai dar um jeito. Não estou dizendo que não vou ter situações que o Senhor move e tira de onde não tem. Mas nessas horas o cara tem uma fé, mas não foi direção do Senhor. E aí depois fica todo enrolado e quer colocar a culpa em Deus. Fica todo enrolado por conta de más escolhas e quer colocar na conta de Jesus. O que aconteceu? Pedro falou, Senhor, se és tu, me mandem sobre as águas. Ele botou o pé? Não. Jesus falou, venha. Aí sim. Aí eu tenho uma direção. Aí eu tenho um comando. Aí, meu irmão, se ele falou venha, tu pode virar estrela em cima da água. Tu pode virar mortal em cima da água. Por quê? Você tem uma palavra. Você tem uma direção. Mas como é que eu vou discernir se não é a minha vontade ou é a vontade de Deus? Intimidade. Intimidade. Como intimidade? Você pode estar no meio de uma multidão como essa. Os pais aqui. Gritaceira de criança, festa de criança, berreiro. Mas se o teu chorar no meio daquele berreiro todo, tu sabe que é ou não sabe? Sabe. Por quê? Porque tem intimidade. Então, diante das várias vozes que você ouve na sua cabeça, não sei se é de Deus, se não é de Deus, se é de mim, se é da alma, se é do diabo, do que for. Se você tem intimidade com Deus, você consegue discernir se é da vontade dele ou não. Então isso é muito simples, isso é muito fácil. Então, em homenagem à minha esposa, que gosta muito de limpeza, eu trouxe isso aqui. E o que eu quero retratar para você com isso? Fazer uma dinâmica aqui. Quem aqui já brincou de equilibrar a vassoura em casa? Assim. Quem já fez isso? Quem é bom nisso? Levanta a mão. Aí eu estava falando de meio que o pessoal tem medo, né? Que a gente levanta a mão, vai chamar alguém para vir, né? E vou mesmo, vem cá. Tu falasse que é boa, agora nós vamos provar, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, vai ser rápido, não vai doer. Eu vou te ajudar. Vou botar esse aqui para ajudar. Esse aqui é o teu foco. Essa vassoura aqui é a tua vida. E ela precisa ter equilíbrio. Então, dá uma equilibrada na tua vida aí. Vamos lá. Para onde é que ela está olhando? Para Jesus. Agora faz o seguinte, olha para o chão. Não me quebra esse teclado, pelo amor de Deus. Vai lá, olha de novo para Jesus e tenta de novo. Beleza. Agora eu quero que tu olhe para tua mãe. É isso aí. Obrigado, obrigado. Palmas para ela. É isso aí. Você está entendendo que isso é algo até físico? Se você não mantém o foco, você perde o equilíbrio. Se você começa a se distrair com outras coisas, você perde o equilíbrio. Você perde o propósito. Então, quando eu pedi para olhar para baixo, para o chão, já tirou os olhos de Jesus, meu irmão. A tua tendência é desequilibrar. Tirou o foco de Jesus e começa a olhar para as pessoas. Ai, ai, ai. Aí, meu irmão,
a coisa desanda. E aí o que mais tem são pessoas desigrejadas porque se decepcionaram com pessoas. Pessoas que serviam a Cristo, mas que a partir do momento que tirou os olhos de Cristo e começou a servir pessoas, daí eu não tive o reconhecimento que eu esperava. Aí as pessoas eram ingratas comigo. Aí as pessoas me feriram. As pessoas falaram alguma coisa que me machucou. As pessoas... Ai. Por quê? Eu tirei os olhos daqui. Isso aqui é o que te blinda. Você olhar para Ele. E quando Pedro começou a andar sobre as águas, e estava indo bem, olhando para Jesus, e começou a reparar no vento, no mar, aí a coisa começou a afundar. Então, o conselho que eu te dou nessa noite, não tire os teus olhos de Jesus, porque Ele nunca vai te decepcionar, nunca vai te frustrar. E se você serve para Ele, se você serve a Ele, glória a Deus, você não está preocupado com o reconhecimento das pessoas. Se você está na igreja com o foco nele, não são as pessoas que vão te ferir. Se você está com o foco nele, as situações que tentam tirar a tua paz, que trazem medo, você não está mais olhando para elas, você está sobre elas. Você está olhando de cima para baixo. E muda completamente a sua vida. Muda completamente a ótica. Completamente. Eu quero complementar isso com um texto que está lá em Salmos 34, a partir do versículo 4. Que diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Se você olhar para Ele, você nunca vai se decepcionar. Nunca. Isso te protege. Isso te blinda. Isso te guarda. E Ele é quem vai fundamentar a nossa fé. Viver o sobrenatural é estar nessa posição. E viver de acordo com o comando de Jesus na nossa vida. Davi, prepara lá para mim, por favor, o vídeo. Vou passar um videozinho de 5 minutos para você. Que vai ilustrar um pouco disso que a gente tem conversado, disso que eu tenho falado aqui para você. Para a gente ter mais ou menos essa ideia. Se quiser já apagar as luzes aqui, a hora que quiser soltar o vídeo, pode soltar, tá? Por que você duvida? Entenda uma coisa. O Senhor te toma pela mão. Se o pessoal da banda quiser vir. O Senhor, um detalhe muito importante, que a Bíblia fala, que quando Pedro clamou a Jesus, Jesus imediatamente pegou ele. Davi, deixa aquela foto ali no fundo para mim, fazendo um favor. Imediatamente o Senhor o resgata. Ou seja, Jesus estava perto. Jesus está perto de você em todo o tempo. Basta você aprender a clamar a Ele. Talvez hoje você esteja nessa situação aqui, se afogando por várias situações que tem te atormentado, tirado a tua paz, tentado te fazer desistir. Mas nessa noite, se você clamar, o Senhor te resgata de onde você caiu. O Senhor te tira do buraco que você está e te traz à tona. E te faz andar sobre essas situações, sobre as águas, porque Ele está contigo. Basta você confiar, basta você se lançar, basta você entregar o controle, confiar e viver o sobrenatural. Eu quero te convidar a você ficar de pé, a você orar. Eu quero, para finalizar, ler mais um texto para você. Mas eu quero que você já comece a orar. Comece a colocar a sua vida nas mãos dele. Eu vou ler um versículo, você pode ficar de olhos fechados. E você entenda uma coisa, o Senhor falando para você.
que está lá em Isaías 43, e fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Entenda uma coisa, o seu Salvador está aqui. E se você tem estado nessa situação, que você possa clamar a Ele nesse momento. Nós vamos novamente cantar essa música. E que você faça dessa música a sua oração. E que você, assim como Pedro, possa pedir socorro a Ele. E que Ele nessa noite venha estender a mão sobre você e te resgatar. E te fazer andar sobre as águas. Em nome de Jesus.